sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass gratuita. Para quem não me conhece, eu sou Gleidna Santos, sou psicóloga clínica e fundadora da DBT Paraná. Desde a minha graduação em psicologia, eu dedico a minha trajetória à aplicação clínica da DBT, bem como a formação de profissionais e ao apoio de famílias que convivem com adolescentes em intenso sofrimento emocional. Atendendo aos pedidos de muitos cuidadores, profissionais da saúde mental e educadores, decidi oferecer este espaço para compartilhar conhecimento atualizado e, acima de tudo, esperança baseada em evidências. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema urgente e sensível, que é a tempestade emocional na adolescência, que não é exagero, também não é drama, e sim é dor real. A boa notícia que a gente fala é que existem caminhos de cuidado eficazes. Nós temos a terapia comportamental dialética, DBT, que é um desses caminhos. Então, uma abordagem que salva vidas, reconstrói vínculos e transforma trajetórias. Então, a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Para mim é uma alegria e uma honra ter vocês aqui. É comum que os comportamentos intensos, instáveis e impulsivos de alguns adolescentes sejam interpretados por pais, profissionais, professores, como um drama, manipulação ou rebeldia típica da idade. No entanto, essa visão reducionista mascara um quadro clínico sério e frequentemente negligenciado. Nós estamos falando ali do transtorno de personalidade borderline na adolescência. Então, longe de exagero emocional ou encenação, trata-se de um sofrimento psíquico autêntico e profundamente desorganizante. Então, assim, durante décadas, a comunidade psiquiátrica hesitou em diagnosticar o transtorno de personalidade borderline em adolescentes. Hoje a gente se vê isso, tá bom? Então, a comunidade psiquiátrica, ali hesitou e ainda hesita, né? Muitos acabam hesitando em diagnosticar um adolescente com borderline, temendo rotular precocemente esses jovens que estão em desenvolvimento. Contudo, evidências atuais demonstram que muitos dos traços centrais do transtorno já são observáveis na adolescência e têm impacto significativo na funcionalidade e bem-estar dos jovens. Então, trazendo para vocês aqui, nós temos estudos clínicos e longitudinais que apontam que o transtorno de personalidade borderline tem raízes no desenvolvimento infantil e que os sintomas, quando identificados precocemente, tendem a persistir e se agravar se não houver intervenção adequada. Adolescentes com transtorno de personalidade borderline frequentemente são mal diagnosticados, como tendo transtornos do humor, como depressão, bipolaridade, ou ainda como apresentando apenas comportamentos desadaptativos típicos da idade. Essa confusão diagnóstica reflete, em parte, o receio histórico da comunidade psiquiátrica de aplicar o diagnóstico de transtorno de personalidade antes da vida adulta, baseado na ideia de que traços de personalidade ainda estão em formação durante a adolescência. No entanto, estudos contemporâneos e diretrizes clínicas também atualizadas têm desmistificado essa visão. Então, os padrões observáveis em muitos adolescentes, como medo intenso de abandono, impulsividade, comportamentos autolesivos, instabilidade nos relacionamentos e nas emoções, são consistentes com os critérios diagnósticos do TPB no DSM-5. E não podem ser explicados unicamente como variações normativas do desenvolvimento do adolescente. Então, esses sintomas, quando persistem por pelo menos um ano, são inflexíveis, pervasivos e causam prejuízo clínico significativo. Podem sim justificar um diagnóstico formal de TPB, mesmo antes dos 18 anos.
Então, o DSM-5 reconhece expressamente que transtornos de personalidade podem ser diagnosticados em adolescentes desde que os traços estejam presentes por um período mínimo de 12 meses e não se restringam a um episódio transitório ou a uma fase de desenvolvimento. Então, a exceção se aplica apenas ao transtorno de personalidade antissocial, para o qual a idade mínima de diagnóstico é 18 anos. Nos demais casos, como o TPB, a precocidade do diagnóstico, quando bem fundamentada, é essencial para Filha, prevenir agravamentos e garantir intervenções eficazes, ok? Então, na prática clínica, essa abordagem mais assertiva é defendida por autores como Alec Miller, Jill Ratos, a própria Marsha Linehan, que apontam que esperar que os sintomas passem por serem adolescentes pode significar perder uma janela de neuroplasticidade e responsividade ao tratamento. O diagnóstico precoce, longe de ser um rótulo, representa uma oportunidade de cuidado. Assim, diante de um quadro persistente de instabilidade emocional severa, comportamentos impulsivos e dificuldades interpessoais recorrentes, não diagnosticar pode ser mais danoso do que nomear o sofrimento com responsabilidade ética. Então, só para vocês entenderem, reconhecer o transtorno de personalidade borderline na adolescência é uma decisão clínica baseada em evidências e, acima de tudo, um gesto de escuta e validação do sofrimento real vivido por esses jovens. Os adolescentes com transtorno de personalidade borderline, eles vivem em um estado de constante vulnerabilidade emocional. Uma condição profundamente ancorada em alterações neurobiológicas, já bem documentadas por estudos de neuroimagem e pesquisas sobre neurodesenvolvimento. Evidências apontam que esses jovens apresentam hiperativação do sistema límbico, especialmente ali da amígdala, estrutura cerebral envolvida no processamento das emoções e na detecção de ameaças. Como consequência, tornam-se extremamente sensíveis a estímulos emocionais. Quais, Gleidna? Rejeições, que eles tanto falam, críticas ou frustrações que passam a ser vivenciadas como ameaças reais e iminentes. Então, simultaneamente, observa-se um déficit funcional na regulação cortical superior, com baixa conectividade entre o córtex pré-frontal e as áreas límbicas, o que compromete sua capacidade de inibir impulsos, modular respostas emocionais e fazer julgamentos ponderados. Essa disfunção nos circuitos córtico-límbicos ajuda a explicar o comportamento frequentemente rotulado como exagerado, manipulativo ou dramatizado, quando na verdade representa respostas automáticas e desreguladas diante de experiências emocionais percebidas como ameaçadoras. A vivência subjetiva desses adolescentes é marcada por um caos interno, por intensa reatividade emocional e por uma sensação crônica de ameaça nos vínculos interpessoais. Mesmo em contextos aparentemente neutros, tá? Isso acontece. Então, a resposta emocional é desproporcional, portanto, não é uma escolha consciente dos jovens, mas sim a manifestação de um sistema nervoso desregulado e hipersensível que processa interações sociais negativas como se fossem perigos iminentes e inescapáveis. Essas descobertas neurobiológicas sustentam uma verdade muitas vezes invisibilizada, que é o que a gente fala, o sofrimento desses adolescentes é real, mensurável e exige intervenções clínicas especializadas.
A terapia comportamental dialética, com seu foco em regulação emocional, validação e construção de habilidades, tem se mostrado altamente eficaz na reestruturação desses padrões disfuncionais, permitindo que o jovem desenvolva estratégias mais adaptativas para enfrentar a dor emocional. Dentro desse contexto, o comportamento autolesivo comum entre os adolescentes com TPB não deve ser interpretado como chantagem ou manipulação. Trata-se, na verdade, ali de uma tentativa desesperada de aliviar uma dor psíquica insuportável, ok? Então, muitas vezes, esses adolescentes que vocês observam com os braços marcados ali por cicatrizes, essas cicatrizes, esses jovens, cada um ali dessas cicatrizes conta uma história de angústia, de desamparo e de desespero. E que, apesar da gravidade do sofrimento, frequentemente encontram julgamento e incompreensão, em vez de acolhimento e cuidado. Então, negar essa realidade ali é perpetuar o estigma. Reconhecê-la é dar nome à dor, validar a experiência emocional e criar caminhos de intervenção baseados em evidências. Porque, no fim, o que está em jogo não é apenas um diagnóstico, mas sim a possibilidade de uma vida mais digna, compreendida e segura para esses adolescentes e suas famílias. Que reconhecer o TPB na adolescência é um ato clínico e ético de responsabilidade. Não nomear esse sofrimento pode significar anos de terapias ineficazes, medicalização excessiva e deterioração ali dos vínculos familiares e sociais, ok? O estigma, muitas das vezes, é do profissional e não do paciente, só para vocês entenderem. Os adolescentes e suas famílias, na maioria das vezes, recebem o diagnóstico como um alívio, pois ele dá nome à dor e abre caminhos para o cuidado efetivo. Então, a gente, muitas das vezes, ali tem a dificuldade mais por parte dos profissionais do que dos pacientes em si. A boa notícia é que o prognóstico do TPB... Eu tô com esse cabelo no rosto aqui, gente. Então, a boa notícia é que o prognóstico do TPB na adolescência é mais positivo do que muitos imaginam. Então, quando identificado precocemente e tratado com intervenções específicas, como a terapia comportamental dialética, é possível promover uma significativa redução na autolesão, no sofrimento emocional e nas crises interpessoais. A DBT desenvolvida por Marsha Linehan e adaptada para adolescentes por Alec Miller e Gil Ratos, combina a validação emocional com estratégias comportamentais eficazes para a autorregulação, resolução de problemas e construção de um modo de vida digno. Por que tantos pais negam o diagnóstico de TPB em seus filhos? Nós costumamos falar que negar o diagnóstico de TPB, de borderline em adolescentes, não é apenas um mecanismo de defesa comum. É também um fenômeno psicossocial complexo que envolve medo, desconhecimento, estigma e amor genuíno. Quando pais escutam pela primeira vez que seu filho pode ter o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, é comum que a primeira reação seja: isso é impossível, ele só está passando por uma fase difícil, isso é coisa de adolescência, ok? Um fator que alimenta a negação é que muitos pais resistem ao diagnóstico por acreditarem erroneamente que o transtorno de personalidade borderline é uma condenação vitalícia. A literatura contemporânea mostra que intervenções precoces como a terapia comportamental dialética têm resultados significativos positivos. Inclusive, alteram o curso da doença, mas esse conhecimento ainda não é amplamente difundido entre leigos e até mesmo entre profissionais que foram formados em gerações anteriores, quando o TPB era tratado como um diagnóstico impossível. Um outro fator que alimenta a negação é o medo do julgamento. Décadas, os transtornos de personalidade foram erroneamente vistos como reflexo de falhas parentais.
Sim, quando um pai escuta que seu filho pode ter transtorno de personalidade borderline, muitos pais internalizam a ideia de que falharam como cuidadores. Isso é especialmente doloroso para famílias que se empenharam com amor e dedicação para prover suporte. A negação nesse sentido funciona como uma forma inconsciente de autoproteção contra a culpa e a vergonha. E nós costumamos falar que, além disso, existe o temor do rótulo social. Alguns pais se preocupam que o diagnóstico possa estigmatizar seu filho em escolas, círculos sociais e até na vida adulta. Evitar o diagnóstico parece então uma maneira de preservar o futuro do adolescente, ainda que na prática isso impeça o acesso ao tratamento adequado. E outro que a gente fala é a confusão entre o TPB e fase da adolescência. A adolescência é, por definição, uma fase de intensa transformações emocionais, comportamentais e cognitivas. Muitos comportamentos associados ao TPB, como instabilidade de humor, impulsividade, conflitos interpessoais e sensação de vazio, também fazem parte, em menor grau, do desenvolvimento típico do adolescente. Essa sobreposição torna difícil, até para profissionais, diferenciar o que é expressão do desenvolvimento e o que configura psicopatologia. Essa questão, essa ambiguidade, contribui ali para que pais rejeitem o diagnóstico, considerando os sintomas como normais para a idade do jovem. Essa leitura leva à negação da gravidade do sofrimento, ainda que internamente os adolescentes estejam implodindo emocionalmente. Outra coisa que a gente fala também é com relação à esperança desinformada e a busca por explicações mais aceitáveis, tá? Isso é muito comum. Então, quando o comportamento do filho começa a preocupar, muitos pais inicialmente buscam explicações mais aceitáveis ou transitórias, como depressão, ansiedade, bullying ou desequilíbrio hormonal. É mais palatável pensar que o adolescente está só deprimido do que encarar um transtorno de personalidade, ok? Por isso, é muito importante ali a gente ficar um pouquinho mais atento. Então, é mais palpável para esses pais colecionar rótulos diagnósticos como bipolaridade, TDAH, transtorno de humor, na tentativa de encontrar uma causa que não carregue o peso de um transtorno de personalidade. Então, é muito mais palpável para esses pais. Por isso, a gente fala que a aceitação do diagnóstico de TPB frequentemente acontece após anos de sofrimento, internações, tentativas frustradas de tratamentos convencionais e um crescente desespero por entender o que está acontecendo, porque eles ficam tirando para tudo que é lado e não vê resultado. E aí o que é que nem essa mocinha, ela veio para mim desde criança, ela disse que ela fazia terapia, só que sem sucesso. Então, foi diagnosticada precocemente lá atrás, o pessoal já viu toda. Hoje ela tá com 17 anos. Oh, esse mês ela faz 18. Mas enfim, ela foi diagnosticada bem cedo ali, aos 10 anos ela fazia terapia. Aos 12 ela já recebeu o diagnóstico. E aí o pai ficou atirando para tudo que é lugar e deitar o diagnóstico. O resultado, o sofrimento da menina só se arrastou. Tá? Então só aumentou, porque foi até hipnoterapia a garota fez. Então a falta de informação também especializada sobre o TPB na adolescência é um dos fatores que também contribui ali para a questão da negação. Então, apesar dos avanços científicos, o conhecimento sobre TPB ainda está muito centrado em especialistas e centros acadêmicos. Muitos pais jamais ouviram falar do transtorno ou conhecem apenas por caricaturas. Poucos sabem que ele pode ser diagnosticado na adolescência, que possui forte componente neurobiológico e que responde bem a tratamentos como a DBT e outras abordagens ali adaptadas para jovens também podem contribuir.
A falta de materiais acessíveis, didáticos e baseados em evidências também contribui para a perpetuação de mitos como isso é coisa de adulto ou isso é falta de limites. Quando o diagnóstico finalmente chega, o estranhamento é natural e a negação se torna compreensível. Então, por isso que cada vez mais eu tenho levado, junto com a minha equipe, para as redes sociais, para os sites da DBT Paraná. Nós temos o perfil DBT para adolescentes também, que nós falamos muito sobre o transtorno de personalidade borderline na adolescência, e que quando diagnosticado cedo, com intervenção precoce, o prognóstico desse adolescente se torna positivo. As tentativas de suicídio na adolescência são um fenômeno alarmante, multifatorial e frequentemente subestimado em sua complexidade. Quando se trata de adolescentes com transtorno de personalidade borderline, a prevalência e a letalidade das tentativas aumentam drasticamente. Os dados clínicos e científicos apontam que uma realidade clara. Essas tentativas não são chamados de atenção, são expressões de sofrimento emocional intenso, desregulação afetiva grave e muitas vezes desesperança crônica. Os estudos apontam que até 90% das pessoas com TPB realizarão ao menos uma tentativa de suicídio ao longo da vida. Cerca de 10% delas completarão o ato. Em unidades especializadas no tratamento de adolescentes com TPB, mais de 95% dos jovens internados relatam ideação suicida ou já fizeram uma tentativa real. É importante destacar que esses números não se referem apenas ao sofrimento subjetivo. O TPB está entre os diagnósticos com maior risco de suicídio consumado em toda a psiquiatria, superando taxas de transtornos como depressão unipolar e esquizofrenia. A combinação de impulsividade, desregulação emocional e desesperança torna o comportamento suicida não apenas comum, mas muitas vezes letal. A adolescência é uma fase de desenvolvimento caracterizada por mudanças neurobiológicas significativas, especialmente nessas regiões cerebrais responsáveis pela regulação emocional, impulsividade e tomada de decisão, ok? Então, o córtex pré-frontal, responsável pelo controle inibitório e pela análise das consequências, ainda está em maturação cerebral, o que torna os jovens mais vulneráveis a atos impulsivos, como tentativas de suicídio não planejadas. Então, em adolescentes com TPB, essa vulnerabilidade ela se torna acentuada pela hiperativação do sistema límbico, em especial a amígdala, e pela baixa conectividade funcional com áreas de autorregulação emocional, como o córtex cingulado e o córtex pré-frontal medial. Esse desequilíbrio neurofisiológico contribui para respostas emocionais intensas, com pouca capacidade de controle, o que pode levar a comportamentos suicidas em momentos de angústia aguda. Das descobertas mais marcantes nos estudos qualitativos com adolescentes com TPB é a descrição recorrente de uma dor interna insuportável. Muitos relatam sentir-se cronicamente vazios, desconectados de si mesmo e dos outros e invadidos por sentimento avassalador de abandono. Nesses estados, a morte surge não como um desejo real ali de cessar a vida, mas como a única alternativa imaginável para cessar o sofrimento emocional. É importante diferenciar a autolesão não suicida, como cortes superficiais das tentativas de suicídio propriamente ditas. Embora ambas compartilhem raízes na desregulação emocional, elas têm motivações diferentes. A autolesão geralmente visa aliviar a tensão interna, restaurar o senso de controle ou punir a si mesmo. Já as tentativas de suicídio tem como pano de fundo o colapso da esperança e, em muitos casos, o desejo de acabar com a própria vida. No entanto, os estudos apontam que 1/3 dos adolescentes que se autolesiona evoluirá para uma tentativa de suicídio,
Por isso, o comportamento autolesivo deve sempre ser levado a sério, pois pode ser precursor de episódios mais graves, sobretudo em adolescentes com TPB. Então, nós temos ali papéis também, né, de fatores ambientais e relacionais nesse contexto, porque os estudos reforçam ali que experiências precoces de negligência, abuso físico ou emocional, instabilidade parental e vínculos inseguros são altamente prevalentes na história de vida de adolescentes com TPB e ideação suicida. Em um ambiente onde a dor emocional não é validada ou onde o afeto é inconsistente, o jovem internaliza a mensagem de que sua dor é invisível ou indesejável. Quando não existe recursos internos nem suporte externo, a tentativa de suicídio pode surgir como um último grito, não por atenção, mas por sobrevivência psíquica. Em muitos casos, é a única forma que o adolescente encontra de comunicar a intensidade daquilo que ele sente. A gente costuma dizer que é um chamado à escuta ativa e intervenção precoce. As tentativas de suicídio na adolescência, especialmente entre jovens com TPB, não são eventos isolados ou exageros juvenis. São respostas desesperadas a uma dor emocional intolerável, muitas vezes invisibilizada ou mal interpretada. São também sintomas de um transtorno tratável, desde que haja escuta qualificada, diagnóstico preciso e intervenções baseadas em evidências. Programas como a DBT adaptada para adolescentes, DBTA, têm se mostrado eficazes na redução das tentativas de suicídio, ajudando os jovens a nomear suas emoções, desenvolver estratégias de regulação e construir um senso de vida que vale a pena ser vivida. Então, ignorar ou minimizar, patologizar essas tentativas como um drama é perpetuar o sofrimento. Validar, acolher e tratar com ciência e humanidade é salvar vidas. A terapia comportamental dialética, DBT, é uma abordagem inovadora, estruturada e baseada em evidências, que tem promovido mudanças significativas em 3 domínios centrais da experiência adolescente: os vínculos interpessoais, os sintomas emocionais e comportamentais e as trajetórias de desenvolvimento psicológico e social, desenvolvida ali pela doutora Marsha Linehan e posteriormente adaptada para adolescentes por Alec Miller e Gil Ratos. A DBT se destaca por sua aplicabilidade em contextos de alta complexidade, especialmente entre adolescentes com ideação suicida, comportamento autolesivo, agressividade, desregulação emocional e conflitos familiares crônicos. Costumamos falar ali que na transformação de vínculos, né? Então, de relações, a transformação de relações caóticas à validação mútua. Adolescentes em sofrimento intenso muitas vezes vivem em ambientes permeados por invalidação, críticas, mal-entendidos e rupturas constantes nos vínculos familiares. A DBT intervém diretamente nesse eixo, ao ensinar a validação recíproca por meio de módulos como Trilhando o Caminho do Meio, onde pais e adolescentes aprendem a validar emoções, evitar polarizações e adotar uma comunicação mais assertiva em vez de punitiva ou negligente. Outro ponto que a gente fala também é de incluir pais nos grupos de habilidades, promovendo a co-aprendizagem. A terapia oferece espaço para que os vínculos se tornem espaços de apoio, empatia e estratégias compartilhadas para lidar com crises, ok? Um outro ponto que a gente fala também é de reestruturar padrões de interação. A gente fala da introdução das habilidades de validação, efetividade interpessoal e mindfulness
permite reconstruir relações baseadas em respeito mútuo, compreensão e regulação emocional compartilhada. A DBT foi originalmente concebida para tratar a desregulação emocional extrema, comum em adolescentes com traços borderline. Os sintomas transformados pela DBT incluem crises suicidas e comportamentos autolesivos. Os adolescentes aprendem ali habilidades, especialmente para sobreviver à crise sem recorrer à autodestruição, como as habilidades de tolerância ao mal-estar. Nós temos ali TIP, de distração e mente sábia, várias outras habilidades. E também tem a questão do plano de segurança, que é trabalhado com eles. Daí tem o contexto também, explosões emocionais, impulsividade e instabilidade. A introdução de módulos como regulação emocional e mindfulness permite que o adolescente reconheça os estados internos e interrompa reações automáticas e escolha respostas mais alinhadas com os seus valores e metas. Não só os adolescentes, também como os pais, ok, gente? Que eles aí aprendem também a reconhecer as suas vulnerabilidades emocionais também, quando eles estão mais hipersensíveis aos estressores, e trabalhar nessas vulnerabilidades. Outra questão que a gente também trabalha são os comportamentos desafiadores e rupturas terapêuticas também. Então, com foco em habilidades específicas para gerenciar conflitos, a DBT previne abandonos, rupturas de vínculo e atua sobre os chamados comportamentos que interferem na terapia, promovendo engajamento e adesão ao tratamento. O impacto mais profundo da DBT está na alteração da trajetória de vida dos adolescentes atendidos. Então, nós temos ali a reintegração escolar e social. Adolescentes que antes eram rejeitados por escolas ou serviços terapêuticos passam a ter ferramentas para engajamento, convivência e desempenho funcional. Outro ponto que a gente fala é da redução significativa também de hospitalizações, porque os estudos mostram que a DBT reduz taxas de internações psiquiátricas e visitas em emergências psiquiátricas também. Muitas vezes substituindo o cuidado emergencial por um cuidado contínuo e preventivo, ok? E além da reconstrução da identidade e do senso de competência também. Ao vivenciarem sucessos reais no uso de habilidades, os adolescentes desenvolvem autoestima, autonomia e maior clareza sobre quem são e o que desejam construir em sua vida. Em resumo, a DBT transforma não apenas comportamentos ou sintomas, ela reorganiza a maneira como adolescentes se relacionam consigo mesmos, com os outros e com suas próprias histórias. Ao reunir validação, aceitação radical e mudança orientada por habilidades, a DBT ressignifica vínculos rompidos, reorganiza trajetórias em risco e capacita adolescentes e famílias a viverem com mais propósito, conexão e esperança. Adolescentes em sofrimento emocional grave frequentemente apresentam um conjunto complexo de sintomas que vão desde a instabilidade emocional intensa, comportamentos impulsivos e autolesivos, até tentativas de suicídio. Diante desse cenário, o treinamento de habilidades da terapia comportamental dialética emerge como um dos pilares mais transformadores da abordagem clínica, ao atuar não apenas sobre os sintomas, mas sobre o desenvolvimento de capacidades emocionais, cognitivas e relacionais, tanto nos jovens quanto em seus cuidadores. O modelo biosocial da DBT postula que muitos adolescentes que apresentam disfunções emocionais severas possuem uma vulnerabilidade biológica à desregulação emocional e, frequentemente, cresceram em ambientes invalidantes. Como resultado, esses jovens não aprenderam a reconhecer, nomear, regular ou comunicar suas emoções de forma mais hábil. Assim, comportamentos extremos como a autolesão, explosões de raiva, isolamento ou ideação suicida tornam-se formas desesperadas e ineficazes de lidar com o sofrimento, que é o que eu falei para vocês anteriormente sobre o vazio. É nesse contexto que o treinamento de habilidades cumpre sua função.
fornecendo um conjunto estruturado de ferramentas para a regulação emocional, tolerância ao desconforto, mindfulness, efetividade interpessoal e o pensamento dialético que nós trabalhamos dentro do módulo Trilhando o Caminho do Meio. A maioria dos adolescentes, a maioria dos adolescentes emocionalmente desregulados não apenas carece de habilidades adequadas, mas também possui repertórios reforçados por estratégias desadaptativas. Ensinar essas habilidades não é um luxo, é uma necessidade clínica e urgente. E isso não são palavras minhas, são palavras de Gil Ratos e Alec Miller. Isso é tão importante quanto ensinar habilidades aos adolescentes, é ensinar também aos seus cuidadores. Muitos pais, avós ou responsáveis enfrentam altos níveis de desesperança, culpa e desamparo diante de um filho que sofre. E frequentemente são envolvidos em dinâmicas de escalada emocional, punição, invalidação ou reforço acidental de comportamentos problema. O treinamento de habilidades em DBT em formato multifamiliar, que envolve adolescentes e cuidadores juntos, permite intervenções simultâneas sobre os dois polos da relação, aumentando a compreensão mútua, promovendo validação e ensinando estratégias eficazes para manejar crises. Então, é muito importante a participação dos familiares, cuidadores, no grupo de adolescentes. Famílias em sofrimento não precisam de julgamentos, precisam de ferramentas, ok? Cuidadores que participam do treinamento de habilidades aprendem a reconhecer seus próprios padrões, validar os sentimentos do adolescente e aplicar estratégias comportamentais com eficácia. Estudos apontam que adolescentes que participam do treinamento de habilidades em DBT apresentam reduções significativas em comportamentos autolesivos, ideação suicida, internações psiquiátricas e níveis de sofrimento emocional. A presença dos pais no processo potencializa esses resultados, criando uma rede de apoio mais segura e responsiva. Além disso, ao ensinar aos cuidadores validação, princípios de reforço e pensamento dialético, a DBT quebra ciclos familiares de punição, invalidação e reatividade emocional, permitindo que novas formas de relacionamento surjam. Então, resumindo, o treinamento de habilidades em DBT é mais do que um conjunto de técnicas, é um processo de reeducação emocional e relacional que transforma adolescentes em sofrimento e capacita suas famílias a sustentar esse processo fora do ambiente clínico. Quando pais aprendem a validar, adolescentes aprendem a confiar. Quando ambos adquirem habilidades, as trajetórias mudam do desespero para a esperança, da crise para o cuidado. Então, só para vocês entenderem o quão importante é quando nós puxamos esses pais, cuidadores, para o tratamento dos seus filhos. Muitos pais chegam para nós, fulano foi diagnosticado, fulano é o doente, e não quer se envolver. E nós, na clínica, não aceitamos só o adolescente. Obrigatoriamente, a gente puxa esses familiares. Senão não tem como. Nós costumamos dizer, é lavar o porquinho e jogá-lo lá no chiqueiro. Basicamente isso, gente. Ok? E os nossos adolescentes mesmo, eles relatam. Na DBT Paraná, oferecemos um cuidado completo. Unimos ciência e acolhimento para garantir intervenções verdadeiramente eficazes. O nosso programa é baseado em evidências e estruturado de forma a incluir pais responsáveis e cuidadores desde o início, porque sabemos que tratar o adolescente sem envolver sua família é deixar de cuidar de uma parte essencial do problema. A transformação real acontece quando o lar também aprende a cuidar. Então, nós temos na DBT Paraná grupo de habilidades em DBT para adolescentes e familiares, grupo de habilidades para adultos e profissionais da saúde também.
além de supervisão clínica e capacitação em DBT. Temos também workshop e formações especializadas com foco prático. Então, na DBT Paraná, acreditamos que o cuidado se constrói em rede, com competência técnica, empatia e compromisso ético com o futuro de quem sofre e de quem cuida também. Antes de encerrarmos, quero compartilhar com vocês nossa programação especial. Nós temos ali o nosso curso de DBT para adolescentes com alta desregulação emocional, que já está no site com as inscrições abertas. É um curso que teremos ali 10 horas gravadas e também 10 horas de aula ao vivo. As aulas ao vivo vão ser ali no dia 9 e 23 de agosto e 13 de setembro também. Dia 27 de setembro, o curso intensivo que fala ali sobre o transtorno de personalidade borderline em adolescentes. Então, vai ser uma imersão completa e atualizada sobre o diagnóstico, intervenção e manejo clínico baseado em DBT. Então, as inscrições já estão abertas em nosso site. Lembrando que alunos da Masterclass tem desconto ali de 15% nesses cursos que a gente traz aqui na aula para vocês, ok? Eu agradeço imensamente pela presença e participação de todos. E agora eu abro espaço para perguntas, para feedbacks e colocações. Desejo a vocês uma boa noite e um bom descanso. Tchau, tchau!